Bom, dando continuidade, né, às nossas aulas sobre as 10 classes gramaticais, neste vídeo vamos falar sobre o artigo e também sobre o numeral. Vamos lá. O artigo, ela também é uma classe de palavras que é variável, né? Ela varia em gênero e número, e ela indica os substantivos. Basicamente é isso. O artigo é uma palavra que antepõe aos substantivos para dar aos seres um sentido determinado ou um sentido indeterminado. Bom, o artigo é bem fácil também de entender, né? E é uma parte da matéria até um pouco curta. Ele apenas identifica, né? Ele antepõe aos substantivos e ele vai indicar, na verdade, os substantivos. Ele se divide em definidos e indefinidos. Os definidos, eles vão definir, né, ou individualizar de uma forma mais precisa os substantivos, que pode ser uma pessoa, objeto ou lugar. Exemplo: o garoto, os garotos; a bicicleta, as bicicletas, ou as casas, a casa. Então, assim, fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido. Então, aqui, quando eu falo o garoto, eu já sei exatamente de qual garoto eu estou falando. Quando eu falo os cadernos, são os cadernos, identificando exatamente quais são esses cadernos. Já quando o artigo é indefinido, ele vai determinar, mas ele determina de uma maneira vaga, indeterminada ou imprecisa, uma pessoa, um objeto ou um lugar. Um substantivo, na verdade, né? Então, por exemplo, um garoto, uns cadernos, uma bicicleta, umas casas. Então, se eu falo assim, é, uma casa é mal assombrada. Uma casa qualquer é mal assombrada, certo? Agora, se eu falar a casa é mal assombrada, vocês vão saber, né, exatamente, dentro de um contexto, de qual casa que eu estou falando. Note que em todos os exemplos acima, não está definindo qual objeto, qual pessoa ou lugar. Então, é bem tranquilo de saber. O emprego dos artigos. Os artigos podem ser combinados com preposições. Preposições nós vamos ver nos próximos vídeos, né? Que também é uma classe de palavra. Mas aqui, basicamente, ela pode ser, né? O artigo ele pode ser combinado com uma preposição. Por exemplo, ao ou aos, que é o artigo a mais os. Na verdade, é a preposição a mais o artigo o ou os. Então, por exemplo, o texto é dedicado aos pais. Preposição a mais o artigo os, certo? Aqui é outro exemplo. O artigo a mais a preposição de, que se forma o da ou das. Então, ó, ganhamos muitos presentes da Inês, certo? Então, aqui também tem a combinação do no, da combinação do nuns, que no caso é a preposição em mais o artigo um ou uns, certo? Então, olha, de acordo com a sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente da sua classe gramatical. Eu digo que esse é um superpoder do artigo, porque ele consegue transformar qualquer classe de palavra, qualquer classe gramatical em um substantivo. Por exemplo, aí, ó, o andar de Elisa é muito sensual. Vamos lá, andar é um verbo, certo? A gente não estudou ainda, né, nos nossos vídeos sobre verbo, vamos ver mais à frente. Porém, andar, a gente, né, tem um conhecimento aí, um conhecimento geral, que a palavra andar é um verbo. Mas quando eu coloco o andar de Elisa é muito sensual, vocês percebem que eu estou substantivando a palavra, o verbo andar? Ele foi transformado em um substantivo, né? Eu tô transformando ele em coisa. O andar, certo? Então, o artigo ele tem esse superpoder. Ali outro exemplo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza.
Vermelho é um adjetivo também, vamos ver essa classe gramatical mais a seguir. Mas percebe-se, né, que vermelho foi transformado também em um artigo, em um substantivo, desculpe. O vermelho, o adjetivo vermelho foi transformado em um substantivo. Com o quê? Com o artigo o. Porque, tá vendo que ele coisificou, lógico, essa palavra não existe, mas transformou em uma coisa, basicamente, o andar de seus olhos, certo? Este é um superpoder, vamos dizer assim, dos artigos. E é muito bom ter isso em mente, vai ajudar em várias questões, inclusive. Vamos lá. O artigo indefinido, ele é usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Vamos lá, ó. Foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Tá vendo que eu tô usando um artigo indefinido, mas é para como um recurso expressivo mesmo. É para transmitir mais uma emoção. Foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Percebe-se que dá uma ideia mais de exclamação, uma ideia mais de entusiasmo, pode-se dizer assim. Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular. Entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. Então, ó, o artigo ele vai estar ele vai ser usado no singular, só que ele faz uma referência a um plural, a uma pluralidade ali de seres, de coisas, enfim. Olha o exemplo para entender melhor. A alma é imortal. Eu não estou querendo dizer uma alma ali em específico, e sim a alma em geral, o conjunto de almas, né? A alma é imortal no quesito de todas as almas, né? A alma, em geral, né, generalizando, é imortal. A goiaba é muito rica em vitamina C. Faz referência a todas as goiabas, não apenas, né, a uma goiaba específica, peguei essa goiaba específica, é rica em vitamina C e todas as outras não. Não, não é isso, né? Nós conseguimos entender pelo contexto que ele está generalizando, né? Por mais que esteja usando o artigo no singular, ele está fazendo uma referência a uma pluralidade. Bom, a próxima classe de palavras é a classe numeral. O numeral é uma classe de palavra, também variável, que indica um número exato ou a posição que ocupa numa série. Os numerais, eles podem ser classificados em cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. E, além disso, eles também podem ser classificados em numerais coletivos. Vamos, né, entender melhor sobre isso. Os cardinais são uma forma básica dos números que indicam quantidade. 1, 3, 100, 32, 32.124, enfim. Nós usamos muito os cardinais, principalmente na matemática, né? Mas no dia a dia mesmo. É uma subdivisão ali do numeral que nós mais usamos, né? E por que ele é uma classe, né, variável? Porque eles podem variar, no caso aqui dos cardinais, podem variar em gênero. Pode ser também uma. 2, pode também ser duas. 2 centavos, 2 dezenas, 2 garrafas, enfim, 300 ou 300. Além disso, alguns cardinais também podem variar em número. Então, ó, milhão, eu tenho 1 milhão, eu tenho 3 milhões, certo? Bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Percebe que há uma variação em número. Uma observação que eu coloquei aqui é que a palavra ambos ou a palavra ambas pode ser considerada numeral, uma vez que que significa, né, indica os dois ou as duas. Um exemplo: Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Esse ambas, né, essa palavra ambas significa as duas, Joana e Beatriz. Por isso que a palavra ambos ou ambas, né, ela também pode ser considerada um numeral.
Os numerais ordinais indicam ordem de uma sequência, ou seja, representam a ordem de sucessão e uma série, seja de seres, coisas ou objetos. É ali o exemplo: primeiro, terceiro, 24º, quadragésimo, milésimo, enfim, representa uma ordem, né? Indica uma ordem, uma sequência ali, né, de algo, são os números ordinais. São palavras que variam também em gênero, no masculino e feminino, e em número, no singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceira, terceiros, terceiras. Ela foi a primeira da lista, ele foi o primeiro da lista. Tá vendo? Há uma variação de masculino e feminino. Uma observação. É importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. Um exemplo: compre carne de primeira, por favor. Então, tá vendo que o de primeira é um adjetivo, ou seja, é uma qualidade, né? É uma qualidade ali, né, para a carne, certo? É uma qualidade mesmo, né, para a carne. Compre carne de primeira. Tá dando, né, uma especificação ali para o tipo de carne, no caso. Então, o primeiro ali, ele tem um valor de adjetivo. Também temos o numeral fracionário. Os numerais fracionários indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Meio, um exemplo, meio ou metade, quinto, 13avos, um meio, na verdade, que se lê, na verdade, meio ou metade, né? 1/2 se lê meio ou metade. 3/4 lê-se 3/4. Então, os fracionários, eles também, né, são usados muito na matemática, principalmente na matéria ali de frações, né, fracionário. Ele, né, indica uma porção, uma proporção numérica. Eles flexionam também em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Exemplo: 1/4 de queijo, 2/4 partes de queijo. Tá vendo que no primeiro exemplo, 1/4 de queijo, ele tá no masculino, porque faz referência à palavra queijo, que é masculino. No segundo exemplo, temos 2/4 partes de queijo. Por que tá no feminino? Porque faz referência à palavra partes, que é feminina, correto? Num numeral multiplicativo, eles relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica que determina o aumento através de múltiplos. Então, ali, multiplicativo, né, tem uma referência ali a multiplicar, né, multiplicação, ou seja, um aumento através de múltiplos. Por exemplo, duplo ou dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, décuplo, 13 vezes também, né, com a palavra vezes ali, também indica um numeral multiplicativo. Os multiplicativos são invariáveis, mas quando tem função de adjetivo, flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Os multiplicativos, olha, observe bem, eles são invariáveis, né? Ali quando estão na sua forma base, vamos dizer assim. Mas quando eles estão na sua função de adjetivo, eles podem, né, ser flexionados em gênero e em número. Por exemplo, dose dupla de elogios, duplos sentidos. Ali, dose dupla tem uma flexão, né, de gênero, e tá, né? Por que tá no feminino? Porque tá se referindo à palavra dose, que é feminina. Lá, já em duplos sentidos, ele tá, né, fazendo a flexão em número, e no caso está no plural, porque faz referência, referindo à palavra sentidos, que está no plural. Ainda temos nos numerais os numerais coletivos, que existem substantivos que indicam quantidades exatas, como dúzia. Dúzia, a palavra dúzia, ela sempre vai estar querendo dizer 12 unidades de algo. Ou dezena, 10 unidades. Esses substantivos podem ser chamados de numerais coletivos. Os numerais coletivos sofrem a flexão de número, singular e plural. Então, dúzia
dúzias. Por exemplo, uma dúzia, 3 dúzias. Dezena e dezena. Uma dezena, 10 dezenas. Uma centena, 2 centenas. Enfim, ela há essa flexibilidade ali referente ao número. Vamos ver o emprego dos numerais. Eles são usados para indicar dias do mês. Na verdade, essa parte aqui do slide eu coloquei algumas, pode-se dizer, observações sobre os numerais que temos, né, no nosso dia a dia para formas de como usar melhor, né, o emprego realmente dos numerais. Para indicar dias do mês. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia feita pelo ordinal. Isso é bem comum, nós usamos até no dia a dia sem nem saber exatamente a regra, né? Mas é basicamente isso. Todos os dias do mês eu vou usar os numerais cardinais, exceto o primeiro dia, que eu vou usar o cardinal. É sempre, por exemplo, 1º de abril, dia da mentira, né? Mas 1º de abril, 1º de outubro, 1º de junho, enfim, primeiro dia é sempre falado primeiro. Eu não falo dia 1, né? Hoje é 1 de outubro, né? Eu não vou usar isso. Já os outros dias eu vou usar os números cardinais, 23 de janeiro, por exemplo. Indicação de leis e decretos. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º. Depois utilizam-se os cardinais. Prestem atenção. Para indicar leis e decretos. Então eu falo artigo 9º, porque até o 9º eu vou usar o numeral cardinal, o numeral ordinal, e a partir do 9º, ou seja, do 9º em diante, eu vou usar os cardinais. Então eu falo artigo 9º, porque é até o 9º, e artigo 10, porque, né, eu já vou usar os cardinais. Artigo 11, artigo 12, enfim. Indicação de séculos, capítulos, reis e papas. Depois do substantivo, utiliza-se o numeral ordinal até o 10º, e a partir do 10º, utiliza-se o numeral cardinal. É quase igual à indicação de leis, só que há essa diferenciação, porque na indicação de leis e decretos, eu vou usar o cardinal 10. Na indicação de séculos, capítulos, reis e papas, eu vou usar o 10º, até o 10º. Do 10º em diante que eu mudo para o cardinal. Então, exemplo, século terceiro, porque, né, terceiro, e capítulo 11. Tá vendo? Porque já passou do 10º. Então, eu uso o cardinal, não uso mais o ordinal. Luís XV, João Paulo II, ok? Então é isso, né? A nossa aula sobre artigo e numeral. Espero que tenham entendido bem. E até a próxima aula, que será sobre os